Olá, eu sou Fernanda Espíndola e este vídeo trata-se da execução da Lei Aldir Blanc, do Governo Federal, pelo município de Recife, Pernambuco, do ano de 2020. La descutu, Eu sou a diretora do espetáculo Aldeias, um experimento ancestral. O espetáculo é decorrente de um curso de formação teatral intitulado Dramaturgia dos Orixás, que eu realizei no ano de 2019, e esse curso é decorrente da minha pesquisa com o imaginário dos orixás dentro do teatro. No espetáculo Aldeias, os participantes vivenciaram um pouco desse resgate, dessa ancestralidade e dessa consciência do participante enquanto indivíduo dentro de um coletivo. E é dentro desse coletivo que os participantes reconheceram as suas aldeias, reconheceram o valor de quem veio antes, respeitaram essa natureza que nos circunda e que faz parte do nosso ser. Aldeias é isso. Aldeias é um processo, Aldeias é uma paixão. Minha aldeia é o meu assentamento. Minha aldeia é o meu assentamento. Aldeias são assentamentos onde se recarregam as energias vitais. Tentaram pagar 500 anos de história, Mas os tambores dos terreiros são mais altos. E Xangô não vai deixar. O significado de aldeia. O que significa aldeia? Aldeia significa nós. Aldeia significa gente. Aldeia significa minha terra. O que eu protejo, o que eu conservo, o que eu quero, o que eu sou. Aldeia são minhas raízes. Aldeia é o meu caminhar. Aldeia são meus passos. Aldeia é o meu lar. Aldeia são minhas asas. Aldeia são as folhas do meu arredor. Aldeia é a mochila que eu levo nas costas, só de amor. Tradição, ancestralidade, política, reconhecimento de identidade no cenário afro-indígena pernambucano. As pombogiras são mensageiras dos dois mundos, também conhecida como Exu Mulher. Nos dias atuais, ela é nitidamente representada por mulheres fortes, independente, sensual, dominadora, empoderada. O que seria de nós sem vocês, Exus, pombogiras, senhores mestres, mestras e caboclos da Jurema Sagrada? Vocês nos trazem sabedoria, amor em tempos de ódio, paz em tempos de guerra, a cura para os doentes. Vocês nos trazem equilíbrio nos dias difíceis. Vocês nos trazem força. Salve as 7 cidades da Jurema Sagrada. Salve os portais. Salve os portões. Salve os caminhos. Portas, portais, caminhos, homens de rua, Cheguei! mulheres de rua,
Oromimá, Oromimaio, Oromimá, Oeabadoa, Araieieo. Ai, 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 Ledeuxum, Oxum Mireieo. Oromimá, Oromimaio. Foi através da força das águas da cachoeira, onde eu me descobri filha de Oxum, onde eu me reencontrei e descobri a minha ancestralidade. Minha ancestralidade, minha existência, o sentido da minha vida. Sou filha de Oxum. E a ela devo toda a minha devoção. Oraieiê, Oxum. Oxum é mulher, Oxum é mãe, Oxum é guerreira, Oxum é a força da natureza. Oxum, 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 Oxum. Quando eu fui à cachoeira, eu me reencontrei com meus antepassados. Eu me encontrei na cachoeira. Eu fui abençoada. Eu fui reencontrada. Na cachoeira eu fui acolhida. Eu encontrei o amor. Na cachoeira eu fui abraçada. Eu recebi abraços. A ancestralidade em aldeias se manifesta como raízes fincadas, descobertas, inesperadas e sensação de lar. Entre feições, traços, cores de pele registradas em nossos rostos, a ancestralidade se faz presente em nossas histórias através de uma cultura miscigenada, regada de intolerância religiosa. No entanto, a ancestralidade ganha força e apresenta em uma forma de reverência e agradecimento por aqueles e aquelas que deram a vida para que nós possamos resistir e persistir, assim, revitalizando o significado de que nós não caminhamos sozinhos, mas que sim levamos os nossos antepassados. Falar de Xangô é falar de justiça, de verdade, de equilíbrio, de firmeza, de solidez, de honrar um compromisso, honrar uma palavra, honrar um ancestral. É um conceito de justiça muito antigo que prega essa igualdade entre os homens, essa visão, esse entendimento de que não há ninguém acima de ninguém, não há alguém abaixo, melhor ou pior que. Somos todos iguais, subjugados a essa grande lei divina que é a justiça, que nos coloca aqui para aprender, para crescer, para construir e principalmente para nos confrontarmos com nós mesmos, para daí conseguirmos olhar para o outro, entendendo que
eu sou o outro e o outro também sou eu. Esse conceito de justiça, se a gente olhar lá atrás, na sabedoria antiga, filosofia oriental, em pensadores clássicos como Platão, a gente já vê que era um conceito que era muito bem entendido pelos sábios. E que curioso é reparar, não é mesmo? A filosofia encontra a sociologia, que encontra a religiosidade. As religiões de matriz africana nos ensinam muita coisa, porque são mais do que manifestações do divino. São também códigos de ética, são posturas em que a gente se orienta em relação ao mundo, em relação aos outros. E não é aquela visão eurocêntrica, cristã, que foi perpetuada ao longo de muito tempo, mas é uma visão de que eu não preciso me mostrar melhor, que eu não preciso subjugar o outro, que eu não preciso me mostrar acima do outro, mas que eu posso estender os braços e acolher o próximo. Sim, eu entro em guerra se eu for preciso, porque Xangô também é guerreiro, também é firmeza, também é luta, também é resistência, mas também é harmonia, é pacificação, é a possibilidade de eu olhar no meu interior, me conhecer um pouco mais e também conseguir perceber um pouco mais do outro e perceber que não é porque eu desejo o melhor para mim, para a minha família, que o outro também não merece isso. É outro conceito, né, que entra aí na nossa lógica atual da meritocracia, né, dos brancos mostrando que merecem mais, a classe média mostrando que merece mais. E somado a isso a gente vive a justiça de uma forma esvaziada, né, onde o dinheiro mostra mais quem é que manda do que realmente a justiça na sua essência, na sua noção mais limpa, mais clara, que não foi deturpada pelo homem, entende? Hoje a gente vive aquela justiça da lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Esse é um conceito que a sociedade vivia ainda nos primórdios, quando o homem ainda era mais selvagem, ainda era mais evoluído, e aí acreditava-se, né, que para se mostrar melhor, para se mostrar mais poderoso, eu precisava atacar, eu precisava subjugar, eu precisava saquear outras cidades, eu acreditava que eu precisava estuprar outras mulheres para mostrar quem é que manda. E Xangô hoje em dia nos pergunta: que justiça é essa? Estamos ainda presos nesses momentos históricos vividos por nossos ancestrais? Sim, porque o Aldeias possibilita que a gente olhe para a nossa ancestralidade e perceba que antes de mim veio um, que veio outro, que veio outro, que veio outro, até o primeiro ser humano que surgiu nesse planeta. Ou seja, somos todos uma grande família, não é mesmo? Então, se somos todos irmãos, por que eu não vou querer que o outro receba uma dádiva, que o outro também seja feliz? Por que a minha felicidade é mais importante que o outro? Por que a justiça tem que se basear em quanto dinheiro eu tenho, ou de que família eu sou, que sobrenome eu tenho, que cor eu tenho? É muito importante que a nossa branquitude consiga refletir sobre esses temas através desse espetáculo, porque isso nos permite uma análise em profundidade, que a gente consiga questionar por que usamos certas palavras, por que temos certos hábitos, por que perpetuamos coisas que violentam os outros e nem percebemos. Porque isso requer uma vontade. Se tenhamos uma postura aberta para entender o outro, para ouvir, poderemos combater o preconceito, a violência, o feminicídio,
a LGBTfobia e tantas formas de violências que se banalizaram na nossa sociedade. Que consigamos resgatar a justiça, a verdadeira justiça. Não é aquela que vai dizer quem vai ser melhor, quem vai ser vitorioso. É a justiça tal como ela é. Aquela que dá, aquela que tudo dá, mas aquela que também pune, aquela que também ensina. Porque sim, a vida é feita de ensinamentos. E Xangô nos convoca a isso. Abra o caminho para o rei. Sobre em vez de se curvar. Ele é justiça, ele é a lei que fez pra nos levantar, pra nos pôr de pé, nos erguer e lançar por um nosso olhar. Não há justiça se a sofrer, não há justiça se há temor. E se a gente sempre se curvar. Sou negra, sou mulher negra e sei que dia após dia tenho que enfrentar os desafios do racismo. Ser mulher negra é saber que a minha estética está fora dos padrões. É saber que serei seguida por um segurança dentro de uma loja. É saber ainda que estou mais vulnerável a ser atingida por uma bala perdida. Mas apesar de tudo isso, eu sei que a mulher negra é aquela que acolhe e que cria felicidade para a sua família, resistindo sempre. Meu nome é Maria Aparecida. Hoje eu estou completando 59 anos. Viva Maria! É o meu aniversário. Eu gosto muito de festas. Senhora das Águas Salgadas, uma das divindades mais conhecidas das religiões de matriz africana, né? Iemanjá, ela permeia o imaginário do povo brasileiro. E embora ela seja representada como uma sereia e muitas vezes como uma mulher de pele clara, cabelos ondulados, a gente não pode esquecer que nas suas origens, né, nas histórias urbanas, Iemanjá ela é uma senhora negra, de ancas largas, seios grandes, porque já pariu e amamentou muitos filhos. É emblemático como num país com mais de 11 milhões de mães solteiras, essa imagem dessa grande mãe seja algo tão forte. Mas se engana também quem acha que Iemanjá ela só tem esse arquétipo da docilidade, da afabilidade, que a nossa sociedade tenta relegar as mulheres e principalmente as mães, né? Iemanjá ela tem uma característica comum a quase todos os orixás, que é uma força, uma profundidade que só uma mãe ancestral e primordial poderia ter. É claro que ela estaria presente em aldeias, um espetáculo tão cheio do sagrado feminino e de água. Ela está lá para lembrar a gente que todo rio corre para o abraço profundo do mar e que a força das águas, sua profundidade, seu segredo, seu poder, são também traços femininos e maternos. Eu sentei naquela pedra, senti a água, olhei para o céu e só fui. Naquele dia eu fui à cachoeira
Naquele dia eu fui à cachoeira. Eu fui gota. Entre tantas outras gotas. Não perdido, não. Encontrado. O racismo institucional ainda fere e ainda está muito presente no Brasil. Às vezes a gente pensa que o racismo está atrelado a uma agressão que alguém pratica com a gente. Mas no dia a dia, as instituições privadas, as instituições públicas ainda praticam o racismo institucional, que é quando o negro, por suas características de cor, por suas características étnicas, são tratados de forma diferenciada no atendimento, no acesso, na inclusão desses serviços que eram para ser igualitários, eram para ser iguais para todo mundo. Mas não é o que acontece. Devemos sim praticar sempre a igualdade, a luta contra o racismo institucional. Muitas vezes não percebemos, mas ao entrar numa loja e ao ser observado de forma diferenciada, estamos sim sendo sofridos, sendo atacados, sendo de alguma forma trazida para um ambiente que não é nosso por direito. Podemos observar que dentro da política ainda não somos uma representatividade forte, uma representatividade firme e necessária. O que vemos é cada vez menos negros lá nos representando. Podemos observar que ainda somos poucos na representatividade pública, na questão da política, na questão do acesso ao trabalho em instituição pública como servidor público. E ainda assim, dentro do serviço público, ainda somos agredidos quando não equiparamos os salários dos negros com os brancos, quando dentro da própria esquemática da instituição não temos o mesmo acesso e que mesmo assim, dentro do serviço público, ainda servidores negros não têm os mesmos acessos e os mesmos direitos dentro da instituição. Sofremos sim abusos, injustiças. Podemos perceber que servidores negros ainda são segregados, diferenciados, tornados à parte dentro do próprio serviço, o que dificulta muitas vezes a ascensão de um negro a um cargo maior, a uma chefia, a uma condição salarial melhor. E essas instituições elaboram práticas discriminatórias e segregadoras que causam muitos danos à sociedade. Então, dentro desse universo de racismo institucional, ainda se vê muita dificuldade, o que muitas vezes dificulta o acesso e a participação de grupos étnicos, simplesmente pela discriminação. E a gente pode perceber isso quando os números do genocídio negro estão muito ligados à falta de escolaridade, à falta de acesso à saúde, a baixos salários, ao alto índice de desemprego, a mortalidade alta, o maior índice de encarceramento e pouquíssima participação em cargos de poder. Fica claro que o racismo está presente, a forma diferenciada de tratamento. E o racismo institucional tem feito isso ultimamente, trazendo a forma pessoal do racismo para a forma pública, para a forma generalizada, tanto institucional pública quanto privada. É importante que a gente grite, que a gente esteja firme, que a gente esteja forte e atento a cada uma situação como estas. Tanto nas instituições públicas como privadas, o racismo institucional está presente e não pode ser legitimado, não pode ser repassado à sociedade como algo normal. É preciso sim falar, é preciso sim contestar, é preciso sim mais representatividade, é preciso que estejamos presentes em cada momento da participação pública, social de nossa sociedade. A gente precisa sim mudar e mexer nessa estrutura, para que vidas negras não passem por irrelevância, porque vidas negras importam sim.
e importam muito. Ter um espetáculo em Recife que fale sobre nossa religiosidade é muito engrandecedor. Acredito que seja comum em outro lugar, mas em Recife não. E nos últimos anos o Espaço Poste vem trazendo isso para a nossa cidade, dentro da pesquisa teatral da nossa diretora Agrenez Melo. E estamos em cena trabalhando os vetores dos movimentos dos nossos orixás, que vemos lá no terreiro, entendendo o movimento do rum, da dança, de cada orixá, e trazendo a pesquisa do quanto somos formados culturalmente por essa religiosidade. O candomblé é uma religião brasileira, formada dentro das senzalas, e resiste até hoje por estar dentro da nossa ancestralidade. E esse fazer ancestral no teatro é a ótica do movimento ancestral do terreiro. Entender não só o movimento do orixá, mas as outras camadas do orixá. Sua defesa, sua cor, sua natureza, sua comida, sua essência, seu cheiro. Coisas tão naturalizadas no terreiro que no palco são dimensionadas a tocar o público, que chega a sentir essa conexão. Uma festa no terreiro é um espetáculo. Mas um espetáculo como Aldeias, que traz a narrativa da identidade e identificação ancestral, nos remete à grande riqueza que é o candomblé, e tão pouco explorada em nossos palcos no Recife. Os filhos de terreiro que tiveram a oportunidade de estar conosco em cena, pois a cena traz o DNA de cada um a estar se misturando conosco, puderam enxergar ali o axé de cada fala, de cada gesto, de cada voz que canta um ponto ou uma zoela. E a música popular brasileira está aí, né, para nos mostrar o quanto ela adere à cultura de terreiro, à cultura do candomblé. Artistas consagrados como Maria Bethânia, Caetano Veloso, Zeca Pagodinho no samba, eles cantam as músicas de terreiro, cantam pontos de terreiro, zoelas de terreiro, criam letras, compõem coisas em cima da cultura de terreiro. E o teatro, ele vem chegando aos poucos, e Aldeias traz isso para a cidade do Recife. Né? Bacana que nós podemos ter esse espetáculo Aldeias sendo apresentado dessa forma tão visceral do que é visto dentro do terreiro, sentido e vivenciado. Neste momento eu entendo e reconheço a minha história. Nos batuques de Angola, eu encontrei o meu axé na esperança do maior. Eu renovei o meu axé. Nos batuques de Angola, encontrei a minha fé. Na esperança do maior, renovei o meu axé. Axé, ô mamãe, preta minha. Axé, ô mamãe, rainha. Semi, 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 olha minha taladê, olha minha taladê, olha minha taladê, ora eu. O cântico dentro do axé é o nosso aldeiar, né? Tudo que é permeado pela fé, pelo sagrado, pelo sacralizado dentro do candomblé, tem a força do canto. O canto para o candomblé, o canto para as religiões de matrizes africanas, eles são a conexão com o sagrado. É a forma onde a gente se expressa, onde a gente se acalanta, onde a gente se energiza. É a relação, é a ponte do orixá entre o Aie e o Orum. Então, para nós que construímos uma aldeia, na nossa aldeia não pode faltar canto. O canto do lamento, o canto da resistência, o canto da alegria e o canto da fé. E é por isso que a gente sempre canta e começa a aldeia cantando. Ela vem da rua, ela vem mulher, ela é sagrada para quem tem fé. Ela está nas águas, ela está no ar, ela é o barro para nos formar, pois sua beleza nos faz batalhar. Por isso te entrego os meus orixás. Ele tem a força
para guerrear. Ele é a justiça para nos honrar. Ele traz as folhas para nos benzer, pois não há fartura sem ele trazer. Esse equilíbrio o Babá nos traz, por isso te entrego os meus orixás. Eu me emociono a falar de Aldeias porque é um filho. Todo espetáculo que o artista cria e vai para o mundo é um filho. Aldeias é uma pulsação, é um coração, é um contentamento, uma alegria. Aldeias é um brinde à vida, um brinde ao reconhecimento da humanidade. Viva Aldeias! Axé a toda a ancestralidade, axé a todos os orixás, axé a todos os povos de rua, axé a todos os participantes desse espetáculo, axé a toda a equipe, axé a mim, axé a minha ancestralidade, axé a quem vem depois, meus filhos, axé a minha família, axé a família de vocês, axé.